Saudações, companheiros espíritas e simpatizantes do Espiritismo. Estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 9 com o tema A Luz Segue Sempre. Quem vai fazer o estudo para nós é a nossa amiga Márcia Alexandra. Boas reflexões, Márcia. Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 9, com o tema A Luz Segue Sempre. Eu sou Márcia Alexandra Borges e farei o estudo com vocês. Vamos ler o capítulo. A luz segue sempre. E as suas palavras lhes pareciam como desvarios e não as creram. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 11. A perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos tempos que passam. Sempre que a natureza divina e invisível ao olhar comum dos homens manifesta suas gloriosas mensagens. As mulheres devotadas que se foram em romaria de amor ao túmulo do Mestre sempre encontraram sucessores. Todavia, são muito raros os Pedros que se dispõem a levantar para a averiguação da verdade. Em todos os tempos, os transmissores de notícias de além-túmulo peregrinaram na Terra, quanto hoje. As escolas religiosas deturpadas, porém, somente em raras ocasiões aceitaram o valioso concurso que se lhes oferecia. Nas épocas passadas, todos os instrumentos da revelação espiritual, com raras exceções, foram categorizados como bruxos, queimados na praça pública e ainda hoje são tidos por dementes, visionários e feiticeiros. É que a maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos, e as palavras da verdade mortalista sempre lhes parecem consumado desvario. Entregues ao efêmero, não creem na expansão da vida dentro do infinito e da eternidade. Mas a luz da ressurreição prossegue sempre, inspirando seus missionários ainda incompreendidos. É muito interessante como o Emmanuel consegue, de um trecho, de uma pequena frase, um versículo do Evangelho, trazer tantas reflexões. Aqui ele fala sobre a luz. A luz é aquilo que ilumina, aquilo que clareia. E todos os ensinamentos trazidos por Jesus são luzes para as nossas vidas, para a nossa caminhada. Fala também sobre a incredulidade de muitos de nós. Nós não acreditamos naquilo que nós não entendemos como palpável, como alguma coisa que possa ser medida, alguma coisa que nós possamos pesar, alguma coisa que nós possamos dimensionar. E então, tudo tem ou o tom da incredulidade ou do miraculoso, do milagre. Quando esse trechinho foi tirado do Evangelho de Lucas, quando as mulheres visitavam o túmulo de Jesus depois da sua morte. Chegando lá na madrugada de domingo, elas já não encontraram mais o corpo de Jesus no túmulo. A pedra já tinha sido removida, o corpo já tinha sumido e elas ficaram perplexas, sem saber o que fazer. E então vieram 2 varões e perguntaram por que
procurais entre os mortos aquele que vive. Embora Jesus tivesse falado, não uma vez, mas algumas vezes, que ele veio para cumprir a lei, que ele veio cumprir as profecias que já estavam conhecidas, especialmente pelos doutores da lei, especialmente por aqueles que iam ao templo ouvir os doutores da lei, eles, vivendo com Jesus, eles não acreditavam, não entendiam como é que as coisas poderiam se processar. E então, as mulheres, vendo aqueles dois varões, provavelmente espíritos de luz, porque eles tinham a veste resplandecente, voltaram a informar os apóstolos, né, que Jesus havia ressuscitado. No nosso entendimento, essa ressuscitação não era do corpo, era a materialização do seu perispírito. Mas, ainda assim, os apóstolos, vendo as mulheres, a maioria deles não acreditou, achavam que elas estavam tendo desvarios, isto é, alucinando, enlouquecendo, falando tolices. E aí Pedro, opa, tem alguma coisa aí, eu vou lá. Pedro foi e viu que realmente o que tinha acontecido, que era a ressuscitação de Jesus. E nós vamos trazer para o nosso momento atual. Quais são os sinais que Deus coloca no nosso caminho e que nós simplesmente ignoramos, não queremos saber, que nós simplesmente precisamos de maiores comprovações para entender, para acreditar e para ter fé. Porque essa incredulidade, como diz aqui, é a mesma nos tempos que passam, que nós estamos. É a mesma em todos os tempos. Nós não temos fé na vida imortal, nós não temos fé em Jesus, nós não temos fé em tudo aquilo que ele trouxe como verdade. Se temos, não é nem do tamanho de um grão de mostarda, que é bem pequeno. Vocês imaginem. Porque se nós tivéssemos fé, confiança, nós não temeríamos nada que estivesse nos acontecendo. Nós não temeríamos situações difíceis que nós precisamos passar para a nossa aprendizagem, para resgates, para a evolução. Nós teríamos a certeza de que aquilo que vem para a gente, aquilo que acontece aqui dentro ou no nosso entorno, é de nossa necessidade. E Deus, como Pai que é, não é padrasto, e olha, hoje nós já temos uma ideia de padrasto bem melhor do que antigamente, mas Deus que é Pai, que ama seus filhos, ele não permitiria nada que não fosse para o nosso bem, que não fosse para a nossa beleza. Mas nós, com esse olhar imediatista, a gente acaba esperando sinais, milagres e não confiando naquilo que Jesus mostrou, viveu, exemplificou e pregou. Nós, na verdade, temos tantos sinais que nós negamos, tantos sinais que nos trazem respostas para tudo que vivemos, mas nós preferimos negar. Não, não é isso. Não, não é aquilo. Não, não é assim. Mas Deus fala conosco sempre. E Jesus trouxe todos esses ensinamentos, trouxe a ideia de Deus como Pai, como amor, e mesmo assim, até hoje nós ainda não assimilamos a sua mensagem. Então Jesus
que foi essa luz, ele segue conosco. Jesus segue conosco o tempo todo. Não mais aquele homem materializado, mas o Espírito brilhante, o Espírito resplandecente que ele é e que está junto de cada um de nós que habitamos esse planeta, onde ele é governador, e está à frente de tudo aquilo que nos acontece. Mas muitas vezes nós preferimos esbravejar, reclamar, nos rebelar diante da verdade e não acreditar que tenhamos qualquer tipo de benesse, de mérito, de luz. Um exemplo muito claro foi a pandemia. Muitos de nós, na pandemia, ficou desesperado. Muitos de nós, durante a pandemia, perdeu a sua fé. Deixou mesmo de seguir a sua religiosidade. Em alguns momentos se entregou ao desânimo e ao desamor. Achou mesmo que estávamos isolados, abandonados, mas nós nunca estaremos abandonados. Deus nos colocará sempre a mão para nos ajudar, para nós nos agarrarmos a ela, a fim de sairmos do nosso isolamento, da nossa tristeza, isso que nós deixamos criar aqui dentro. É claro que não negamos de maneira nenhuma as perdas, as dificuldades que a pandemia nos trouxe. Não negamos de forma nenhuma. Mas nós temos que lembrar que, mesmo nos momentos mais difíceis, Jesus estará conosco até os sinais dos tempos, até a nossa imortalidade. Então, se Jesus está conosco, ele estava naquele momento também. E hoje, olhando para trás, com todas as dificuldades pelas quais passamos, nós podemos nos considerar pessoas melhores. Nós podemos nos considerar seres humanos que aprendeu alguma lição ou teremos que passar novamente pelo crivo da doença, da perda, da dificuldade para nos melhorarmos. Jesus está aí, nos mostrando e nos falando sobre a imortalidade da alma, sobre a vida verdadeira que é do plano espiritual, sobre a possibilidade de nós ampliarmos a nossa visão dentro do infinito e da eternidade, como diz aqui. Basta que nós queiramos ouvi-lo, prestar bem atenção nas suas mensagens, para que entendamos que não há desvarios, que todos os seus ensinamentos são sérios, são para o nosso bem, são verdadeiros. E, apesar de tudo isso, ele continua nos inspirando, ele continua tendo fé na gente. Ele continua nos aguardando em nossa evolução, em nosso crescimento, em nossa possibilidade de dar um passo à frente, rumo ao seu abraço. Então, sempre que nós ouvirmos alguma coisa de Jesus, tentemos tirar o ensinamento encoberto pelas parábolas, pelas metáforas, procuremos o que é que ele quer dizer para que nós entendamos sobre a vida espiritual, que é a casa de Deus, que é a vida verdadeira, sobre os seus reinos. O reino dele não é deste mundo, a imortalidade, a parte espiritual da vida. E saberemos quantas coisas ele nos disse e a gente ainda nessa posição de incrédulos. A luz
segue sempre. Essa foi a nossa contribuição para o divulgar.net. Agradecemos a Márcia pelas reflexões do capítulo 9, que traz o título A Luz Segue Sempre. Emmanuel, com muita propriedade, fala das mensagens confortadoras e esclarecedoras que enviam do mundo espiritual, mas que muitos de nós não acreditam e nem damos o direito de analisar. Como diz Lucas, nem tudo que parece desvário o é. Pensemos. Agradecemos mais uma vez à amiga Márcia e convidamos a você para se inscrever no nosso canal no YouTube, divulgar Doutrina Espírita e conheça todo o nosso conteúdo. Até a próxima. Fique com Deus.